Olá, pessoal! Meu nome é Patrícia Viegas, da Viegas Consultoria e Psicologia, e o tema que eu vou trazer para vocês hoje é sobre o idoso e a pandemia. Bom, se a gente pegar um histórico dos idosos, a gente vai perceber que os idosos de hoje, eles são muito mais ativos e eles veem as suas saídas como um sinal de liberdade, utilidade e sentido de vida. Haja visto, né, que se a gente pegar aí as cadeias é onde a gente coloca aquelas pessoas que foram presas porque fizeram alguma coisa errada, ou seja, estão sendo punidas. Então, hoje a gente está vivendo um período que está bem parecido, né? Tá todo mundo preso dentro de casa, mas a gente não fez nada de errado e a sensação é que a gente deve estar sendo punido de alguma coisa. Agora, esses idosos, eles estão presos dentro de casa, sofrendo, deprimidos, com medo da doença e de como é que vai ser a vida, como é que vai ser viver em casa, como é que vai ser esse período. Na minha pesquisa, eu fiz uma pesquisa com os idosos e aí eles falaram o seguinte: o sentimento que eles mais estão vivenciando é o de tristeza e de medo, e ficaram empatados esses dois, junto com os de saudade e preocupação, né, seguidos por, né? Os pensamentos que passam pela cabeça deles nesse período é de preocupação, é de responsabilidade consigo e com os outros, medo do desemprego, dificuldade de ficar em casa e uma perguntinha: quando é que isso vai acabar? Além do pensamento na morte, saudade da família, com desejo de ver todos, né, rever a todos, viajar e ter a vida de volta. Então, gente, a gente pode pensar que a rua pode ser para eles essa busca de um local para eles serem acolhidos. Mas o que eles encontram na rua hoje é um preconceito que velho tem que ficar em casa. E esse preconceito não é dessa época de coronavírus, esse preconceito é antigo, ele já existia. Essa coisa de que velho tem que ficar em casa, não é na rua, não é na fila preferencial, não é no assento preferencial e nem na vaga de idosos. Eles tinham que ficar em casa porque já estão velhos. Então, eles estão sendo vistos como uma ameaça à sociedade, parecendo que eles são culpados pela Covid. Meryl Streep, uma atriz famosa que fez O Diabo Veste Prada, ela colocou, né, o meu medo não é o de sair na rua e nem do vírus, é de passar alguém gritando assim: vai pra casa, véia. Será que isso é cuidado? Né? Então tem muita gente que fala: não, nós estamos preocupados com os idosos, a gente está cuidando deles, mas isso não me passa muito o teor de cuidado, de carinho, nem um pouco, né? Tem alguns que falam assim: eu tô sentindo que eu sou radioativa, porque do jeito que estão me olhando, né, do jeito que eles estão com os olhos bugalhados, com temor diante de mim, eu fico nessa sensação. Para vocês terem uma ideia, gente, no Canadá, numa casa de idosos, 31 idosos morreram em um asilo. Mas só 5 foram de Covid. O restante, gente, morreu de abandono. O que aconteceu? Os funcionários ficaram com medo de pegar a doença, não foram mais trabalhar e largaram os idosos lá. Então eles ficaram sem receber comida há dias. Quando a equipe chegou, né, que foi resgatar esses idosos, perceberam isso. Fraldas transbordando, muitos idosos no chão. E olha o que significa isso, né? Metade das mortes na Itália, na Espanha, na França, Irlanda e Bélgica ocorreram dentro de asilos. Então houve uma falta de atenção em relação ao idoso. E isso não é de hoje, isso não é por causa da Covid, né? O idoso, ele não é visto e ele não é ouvido. Eu falo que eu percebo em reuniões de família o quanto o idoso tenta falar, tenta participar, tenta contar uma história e ele é rejeitado, tá? Isso é muito, muito comum. Então há uma pouca valorização da maturidade, da experiência que esses idosos podem trazer, da sabedoria que eles têm. Os indígenas são os que mais aproveitaram isso, né? São aqueles pajés que, com tanta sabedoria, e como os indígenas valorizam aquele velho pajé e querem ouvir e querem saber
e colhem toda a experiência. Os idosos aqui na nossa tribo, né, deviam ser tratados do mesmo jeito. Eles são capazes de integrar o passado e ser produtivos no presente. Podem auxiliar as novas gerações, mas, porém, contudo, todavia, a sociedade precisa oferecer condições para que isso aconteça e reconhecer a importância deles. Na minha pesquisa, eu perguntei sobre o tratamento que os mais jovens estão despendendo aos idosos e como eles gostariam de ser tratados. Então, apesar de muitos que têm filhos falarem que estão tendo um bom tratamento, alguns relataram que os mais jovens estão chatos, vigiando o tempo todo, apreensivos, com medo, e aí volta aquela ideia que eu passei lá atrás, né? Será que eu sou radioativo? E eles gostariam de ser tratados com atenção, com carinho, com mais amor, e alguns até falaram que precisam de terapia. É bom a gente constatar que o idoso não é uma criança. Então, ele tem discernimento, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. Tem informação, tem autonomia para tomar decisões de sair de casa, ele que decide isso. E aí a gente vê muitos filhos querendo cuidar dos pais, mas de uma maneira que eles estão assumindo o lugar de pais dos pais deles. E esse não é o melhor caminho, né? Os filhos têm que se colocar enquanto filhos e não enquanto pais. Eles vão prestar cuidado, atendimento, o que for necessário, mas enquanto filhos. E não determinando e dizendo o que se deve, o que não se deve fazer, porque os pais têm discernimento e eles sabem o que vão fazer. Também nós temos aí idosos que moram sozinhos, né? Então, mais ou menos 300 mil idosos vivem sozinhos no estado de São Paulo. Pouco mais de 8 mil tem com quem contar. Ou seja, tem a quem pedir ajuda caso necessitem. Então, como é que eles vão fazer compras, né? Aí aquela historinha do ônibus catavelho, né? Vai passar aí o carro catavelho, que a morte está te esperando. Como é que eles vão fazer? Porque não dá para fazer compra por aplicativo, eles não sabem mexer com essa tecnologia ainda. E eles não podem contar com ninguém, então quem que vai lá, né? Hoje a gente já vê alguns condomínios colocaram aquele bilhetinho, né, dizendo, ó, se alguém precisar, estou à disposição. Mas isso não é em tudo quanto é lugar, né? Isso é num condomínio. E aí você vai pegar o velho de baixa renda, né? O que ele faz? Então ele não pode contar com uma rede de suporte social, que era uma coisa que a própria sociedade tinha que estar pensando nisso. A Covid colocou em evidência, gente, a falta de assistência ao idoso. Né? Há muito tempo que eles não têm assistência, agora isso só está mais evidente. Então, eles estão com o medo associado com o preconceito que eles estão sofrendo. Há uma gerontofobia, né? A velhice, ela sempre foi associada a bruxo ou a pobreza. E um dos principais medos, né? Um dos 6 medos básicos do ser humano, diz Napoleão Hill, que é a pobreza, a velhice, a morte e a doença. Então, se a gente pega a velhice, nós temos 4 em 1, né? São 4 medos aí num só. E o fato é que a população envelheceu. E a previsão, gente, é de continuar assim. A população vai cada vez mais envelhecendo. A taxa de natalidade baixou, a expectativa de vida é maior, graças à tecnologia, à ciência, a gente consegue viver mais e com saúde. Então, se vocês terem uma ideia, em 1950, a gente tinha só 4% da população acima de 60 anos. E olha que 60 anos hoje, pra gente, já é jovem, né? Não tá tão idoso assim, não. Em 2025, a previsão era de 15%, mas atingiu 15% já agora. Então, a questão é que a população vai envelhecer, vai continuar envelhecendo e nós precisamos de uma assistência social a esse idoso. A consciência da passagem do tempo, né, faz o ser humano se deparar com a própria finitude. E é isso que nos pode fazer utilizar o tempo com sabedoria, sabe? O melhor lugar para a gente pensar sobre a vida é no cemitério. Que a gente vê que a morte existe, ela tá lá, ela é real, e a gente pode então pensar sobre a vida. A gente pode passar a vida inteira negando a morte e a existência de que o tempo tá passando, né? Só que na velhice isso é mais difícil. Então aquela questão, né, que a gente acorda e fala assim, hoje é mais um dia. Não,
Hoje é menos um dia, tá contabilizado, né? Você já tá gastando aquele ali e é menos um dia na sua vida. É mais um dia que você pode fazer tudo diferente, sabe? Mas é menos um dia de vida. Então, a velhice vai aproximando a gente disso e a gente não consegue mais desviar com esse tipo de pensamento. Quais são os principais dilemas que os idosos têm? Primeiro é a insegurança. A insegurança financeira, insegurança em questões de saúde, também tem um sentimento de vazio que vem com a aposentadoria, né? Então o idoso ele aposenta e ele fica pensando agora o que eu vou fazer, porque eu estava acostumada a fazer o trabalho que eu sempre tive e fica aquele vazio. E a perda do cônjuge, porque é um sentimento bem doloroso, além de várias outras perdas, né? A velhice, ela vai associando aí a perda de algumas habilidades, a gente vai perdendo a visão, a gente vai perdendo a audição, a gente vai perdendo a mobilidade, vai ficando mais lento. Então, são várias perdas aí associadas. Porém, a condição de se tornar avós traz uma renovação daquele interesse pela vida, a oportunidade de se relacionar com os netos, né? Apesar de ter essa preocupação financeira e com os netos, né? Isso apareceu também na minha pesquisa, uma preocupação forte com os netos e uma saudade grande dos netos, né? Se a gente falar do nosso ciclo de vida familiar, que é aquelas questões que a gente tem que lidar de tempos em tempos, né? Isso é comum numa certa faixa etária. Nós vamos pegar aí a faixa etária dos 63 aos 70 anos, que é o período de síntese aprofundado dos conhecimentos. Ou a pessoa se torna sábia, ou seja, ela vai saborear a vida, ou ela vai se tornar velha e vai ficar caduca. Quais são os desafios que estão nessa faixa etária específica de 63 a 70 anos? Primeiro, aceitar as mudanças no papel geracional. Então, de pai a gente vira avó, e daquele que lidava com a casa, a gente vai ter que aceitar cuidados, daquele que provia a família financeiramente, ele vai ter que aceitar ser provido. Então, essa mudança no papel geracional, ela é muito forte. E o que a gente podia fazer, né, é aproveitar essa sabedoria, essa experiência do idoso, porque às vezes o físico não responde tão bem e o ritmo pode ser mais lento mesmo, tá? Mas é o momento de lidar com perdas, preparar para a própria morte, é o momento de revisão, de reintegração da vida, de definições e redefinições, tá? Tanto espirituais como relacionais. É aquela acolher a si e acolher ao próximo. Então, dos 63 aos 70 anos, se você não faz isso, há um déficit aí. Qual que seria a outra parte, né? Depois dos 70 até os 77 anos? Então, aí é o transfigurar, é aquele voltar a ser criança. Então, quem sabe a gente não possa aproveitar a vida, né? O que a vida levou, a vida traz de volta. Dos 77 aos 84, e eles param no 84, mas eu vou já dizer, dos 77 para frente, é o transcender, né? É aquele período em que a gente vai entregar, é o período em que a gente vai desapegar. Então, a gente vai ter aí uma transformação, uma transmutação de tudo. E sempre quando a gente não faz alguma coisa, em algum ciclo de vida, fica um déficit. Se a gente pegar os estágios tardios da vida, né, a velhice, o que mais assusta aí na aposentadoria, que é esse sentimento de vazio, de insegurança financeira, da perda do cônjuge, a gente tem aí também os netos como uma bela oportunidade. E a gente percebe que é raro os idosos pedirem ajuda. Então, normalmente eles não buscam ajuda, quando é necessário uma terapia, eles não fazem isso. E precisa ajustar aí as mudanças de status. Então, o que uma terapia pode ajudar? O que uma família pode ajudar o idoso? Ajude na mudança do status, dos papéis que ele vinha desempenhando na família. Aceite um novo papel, proponha um novo papel. E também nos relacionamentos.
Eu tive uma idosa que eu atendi, que foi bem bonito, que ela estava também com esse desajuste dos papéis, apesar dela ser bem valorizada pela família, mas ela estava meio que se sentindo inútil, sem sentido, muito depressiva. E aí ela teve uma ideia de pegar os escritos que a mãe dela tinha deixado e transformar isso num livro. A vida dela mudou depois disso. Então ela escreveu esse livro, ela publicou, ela fez o lançamento do livro, então com o coquetel na casa dela mesmo. Então foi um momento assim muito bonito de ressignificação da própria vida. E o que eu deixei para ela depois foi: agora escreva o seu, porque esse é o da sua mãe. Então agora escreva o seu, porque o melhor que a gente pode deixar para as gerações futuras são as nossas histórias. Então o idoso ele tem que ser valorizado nessa contação de histórias dele, porque eles sabem muito mais da gente do que a gente pode imaginar. A gente não entende e não tem noção do tanto que os nossos antepassados e o que eles viveram tem relação com a nossa vida, e tem uma relação total. Então, quanto mais a gente sabe da nossa história, quanto mais a gente sabe das coisas que aconteceram, os segredos da família, aquilo que não foi legal, aquilo que também foi legal, quanto mais a gente sabe disso, mais a gente entende quem nós somos. Então vamos aproveitar os idosos, porque é para lá que a gente quer chegar, é para lá que a gente quer ir, né? E além disso, são pessoas belíssimas. Então dê mais ouvido, escute mais os idosos, e eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que eles têm para dizer.